O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo morreu aos 27 anos na última terça-feira após sofrer um episódio de arritmia cardíaca durante um jogo entre São Paulo e o Nacional de Montevidéu no dia 22 de agosto, gente. Foi assim uma morte que mobilizou o mundo todo, né? Pela idade, pela condição, por ser um atleta. Então a gente trouxe esse tema aqui. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o Dr. Laércio Uemura, cardiologista. É claro que você de casa, se tiver alguma dúvida, já manda a sua pergunta aqui para a gente, que o doutor responde para você. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Vitrine Revista. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Marca. E uma ótima semana para todos nós. Para todos nós, a todos. Doutor, essa situação do atleta, ela desperta uma curiosidade. Porque um atleta, uma pessoa de 27 anos, atleta, como já disse, né? Ele é atleta, tem ali uma condição física muito boa. O que aconteceu? O senhor leu sobre isso? Pessoas chegaram até o consultório indagando, né? Essa questão da arritmia cardíaca. É uma condição que a pessoa nasce? Explica um pouquinho pra gente. Então, no caso desse jogador, provavelmente ele tinha algum problema já no coração, estruturalmente. Abaixo dos 35 anos, existe algumas doenças que podem causar morte súbita, que é a morte como esse jogador teve, né? Existem algumas doenças que são genéticas, como por exemplo miocardiopatia hipertrófica, né? Existem coronárias que saem de um local e passam por um local que num esforço extremo pode causar uma isquemia do coração, uma falta de oxigenação, né? E existem algumas alterações do músculo cardíaco que podem também levar a essa arritmia que ele teve. Foi uma taquicardia ventricular. Ataque cardíaco ventricular. Que o ritmo sai de um foco, mas que fica uma frequência alta, não consegue bombear o sangue de maneira adequada, ele perde a consciência e quando não atendido, ele foi atendido rapidamente, mas recorreu e fez uma parada e aconteceu. Na verdade, consequência da parada, ele teve essa morte cerebral e morte, né? 27 anos, acho que comove todo mundo pela idade e pela situação, deixou um bebê, enfim, né? Toda uma situação assim que faz com que a gente reflita e busque cuidar mais da nossa saúde. Afinal de contas, tem como prevenir a arritmia cardíaca? Realmente, os atletas, eles devem passar, e ele deve ter passado por algum exame, assim como hoje a gente vê, né, muita atleta amador, né, competindo, fazendo meia maratona, mas especialmente em esportes competitivos, né, há uma necessidade mesmo e há como prevenir, porque há como descobrir, às vezes, os exames, a necessidade de se avançar nos exames, né, mas pelo menos passar por um exame cardiológico, né, inicial, a gente consegue, em boa parte das vezes, detectar esse tipo de alteração. Nos atletas acima de 35 anos, ou nos indígenas, a causa de morte súbita já é mais por doença coronária, mas por infartos. Mas abaixo de 35 são essas doenças que causam arritmia mesmo. Tem perguntas chegando? Vamos colocar aí na tela? Pessoal de casa mandando a sua participação. Tem arritmia e o meu médico mencionou a possibilidade de um marca-passo ou um desfibrilador. Com esses dispositivos, como que esses dispositivos funcionam e quando são necessários? Irã. Então, o marca-passo, ele corrige quando o batimento é lento, a gente corrige com o marca-passo, ele mantém uma frequência que a gente deseja, né? Agora, por exemplo, no caso desse jogador, se ele sobrevivesse, provavelmente ele receberia um cardiodesfibrilador implantável, né? Como um jogador da Eurocopa, alguns anos atrás, colocou e voltou a jogar, né? Que funcionam diferente. O marca-passo é só para controlar o ritmo, o desfibrilador não. Ele detecta essa arritmia que ele teve, por exemplo, que o esquerdo teve, e ele consegue tratar, né? Às vezes ele tenta, por exemplo, ele estava com uma frequência cardíaca de 140, ele emite vários impulsos para tentar assumir o ritmo. Se ele não consegue, ele dispara um choque mesmo. Tem uma imagem dele que foi chocante, né? Que ele está caído no chão assim. Pois é. Você vê o coração, você vê a respiração assim, bem
parece estar estourando mesmo, né? Parece que o coração está explodindo, né? Saindo literalmente para fora, né? Então, realmente, se ele tivesse um dispositivo, se tivesse essa indicação previamente, esse dispositivo cardiodesfibrilador teria provavelmente salvo. E como a gente tem usado em vários, isso pelo SUS mesmo, a gente coloca, implanta frequentemente em pacientes e previne morte mesmo, né? Ainda bem, né? Tem mais uma participação aqui, vamos colocar aí na tela? Deixa eu ver, ó. Bem de vez em quando sinto meu coração bater fora do ritmo e até fico com falta de ar. Como mencionei, isso é bastante esporádico. Devo me preocupar? Isso pode ser um sinal de arritmia? É a Marcela que está perguntando. Marcelo, provavelmente seja uma arritmia. Felizmente, grande parte das arritmias elas são benignas, né? O paciente não tem uma doença do coração. Algumas situações, por exemplo, o estresse pode gerar arritmia, o cansaço, um sono inadequado, ingesta de bebida alcoólica, ingesta de, principalmente esses energéticos, que tem muita cafeína, né? Um pouquinho mais de álcool. Então, várias situações podem provocar, mas são arritmias que, felizmente, não causam maiores problemas, desde que o paciente não tenha uma doença do coração, né? E para descobrir isso é só fazendo exame, não tem jeito de saber se é benigno ou não. O importante é a Marcela correr atrás de exame. Fazer exame, provavelmente pelo que ela está falando, parece ser uma coisa benigna, mas só os exames podem confirmar. Tem uma participação da Aparecida, ela está falando assim que ela tem arritmia emocional. É perigoso, doutor? Na maioria das vezes não, ela é como ela definiu mesmo, é emocional, né? O controle. A emoção ali... isso é comum, né? A gente toma um susto, por exemplo, acelera o coração, né? E algumas vezes aparecem alguns batimentos fora do ritmo, né? Mas boa parte das vezes isso é controlar o emocional, né? Que é difícil, né, gente? Não é controlar fácil. O emocional, quando você recebe uma notícia, dependendo do grau dela, assim, né? Notícia não boa, o coração acelera de uma forma que parece que vai sair pela boca. Às vezes até notícias boas. Até notícias boas, não é só as ruins, né? Isso é verdade. Doutor, só rapidinho, porque chegou mais uma participação, mas estão perguntando se isso pode ser hereditário, assumia. Pode ser. Por exemplo, a do jogador, provavelmente se fosse alguma doença, pode ser, tenha alguma doença genética, que a miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética mesmo. Então, por isso que é importante, gente, você buscar orientação, fazer os seus exames. A partir de que idade que a pessoa precisa começar a ir no cardiologista, fazer os exames anuais aí? Então, se tiver sintoma, independe da idade. Tem que ser o quanto antes. Quanto antes. Se tiver histórico familiar, qualquer idade, né, tá? Se for participar de atividades físicas, especialmente atividades físicas competitivas, qualquer idade deve fazer um exame. Gente, vá, busque o médico, tire as informações, suas dúvidas para você ter uma saúde, participar, viver, né, tranquilamente. Doutor, muito obrigada pela essa presença aqui, uma ótima semana. Fique para tirar uma fotinha com a gente, pode ser?